Bem, gente, hoje nós estamos aqui num formato diferente do nosso podcast. Nós estamos hoje com duas convidadas, a Fernanda, a Maria Fernanda e a Claudinha. E o nosso anfitrião de sempre. Estamos aí. Então, o que nós vamos propor hoje? Nós propusemos um papo, simplesmente um papo. Conversar sobre o que as mulheres gostariam de saber sobre política. Como entrar na política, como é talvez a vida na política, quais algumas coisas, qualquer curiosidade que vocês tenham. E por que isso? Eu recentemente, óbvio, sempre o pessoal me vê na Câmara dos Vereadores, eu já vi 2 ou 3 vezes a Maria Fernanda lá. Uma jovem estudante, trabalhadora do comércio, com 23 anos, completado recentemente, que eu vi no seu Instagram. E também a Claudinha, jovem senhora. Jovem senhora, isso aí. Entendeu? Trabalhadora também, de uma clínica dentária. E que estão sempre percebendo, e eu percebo sempre a participação de vocês. E eu pensei, poxa, por que a Câmara de Vereadores de Volta Redonda, com 21 vereadores, não tem uma mulher nessa legislatura? Aí, com isso, nós pegamos a ideia do PL Nacional, PL Mulher, e estamos trazendo com toda a força para a região sul-fluminense, em especial aqui para a Volta Redonda. Coincidentemente, as duas participam. São mulheres de visão, mulheres para frente e mulheres que estão pensando nos seus futuros. Porque, bem ou mal, falem o que quiser, mas nós dependemos da política para mudar qualquer coisa. Os nossos interesses da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Sem a política, nós não conseguimos fazer as mudanças que são necessárias. Então, portanto, eu estou nessa, você está nessa, todos nós estamos aqui, a Patrícia está nessa, enfim, o Hugo está nessa, o Claudinho, toda essa equipe, essa mobilização, em prol de quê? De uma melhoria da nossa cidade, do nosso estado. Então, eu vou deixar vocês muito à vontade. A casa é nossa, de propriedade deles. É nossa, é nossa, é nossa. Sintam-se em casa. Porém, a gente vai bater um papo. O que vocês acharem que, como vocês sabem, e a maioria já sabe aqui em Volta Redonda, nós, o PL, temos uma pré-candidatura na rua e nós precisamos ouvir a população. Já ouvimos alguns comerciantes, já ouvimos usuários de ônibus, estamos ouvindo, agora vamos ouvir as mulheres ao vivo, a cores e com muita tranquilidade. Bem-vindo ao nosso podcast, Maria Fernanda. Obrigada. Claudinha. E fiquem à vontade para comentar, perguntar, discutir, darem as suas opiniões à vontade. Ok? Ok. É isso aí, amigo? Fechado, show de bola. Eu acho que vai ter bastante assunto, hein, Mauro? Eu acho também. Vamos ver. Então, as ordens. Quem começa, lança um assunto. Eu te falei que você estava na Câmara sempre. Por quê? Meu Deus. Gente, então, a primeiro momento, eu sempre tive um contato com a política junto com meu pai, né? Só que ele tem uma visão bem diferente da minha. Eu sou conservadora. Eu acredito no conservadorismo e acredito na direita, né? Apesar que a gente está em evolução ainda. Então, eu fui criada nesse meio em que o meu pai ele queria transformar, né, aquele espírito revolucionário. E dentro do meu coração, ao mesmo tempo que eu queria participar daquilo tudo, estar integrada, mas eu não sentia que fazia parte de ser revolucionário. Eu falei, bom, então não é isso. Aí, aos 17 anos, eu tive contato com o primeiro livro do Olavo de Carvalho, O Mínimo, né? Vocês conhecem? Professor Olavo. Um grande marco aí no Brasil. E aí eu comecei a estudar e comecei a me voltar para essa área. E foi um caminho, né? Que a gente vai percorrendo e vai evoluindo aí. E não só de política, mas eu conservar aquilo que deu certo. Então, acho que é um pouco disso, né? E também fazer boas escolhas, né? Eu acho engraçado que você está falando do professor Olavo, e eu já lá atrás, jovem, eu já sou bem mais rodado, como diz o outro. Eu lembro que eu era jovem na Revolução de 64, eu não lembro, mas logo em seguida, 67, 68, a gente não tinha ideia nenhuma de que era, mal tinha ideia naquela época de que era comunismo ou não, se ouvia pelo rádio. Aquilo ficava longe da gente, na época eu morava em Minas,
E eu dizia o seguinte, as pessoas falavam, mas por que você é contra o comunismo e é hoje chamado conservador? Eu dizia o seguinte, que você não pode ter uma filosofia, uma política, uma tendência onde você nivela por baixo. Você tem que puxar as pessoas nivelando por cima. Sim. Se você pega, e eu sempre dei esse exemplo, se você tem 3 funcionários, eu que venho da construção civil dou sempre esse exemplo. Um produz 8 metros quadrados de alvenaria por dia. O outro produz 15, o outro produz 25. Se você botar os 3 pagando o mesmo salário, daí a um mês os 3 estão produzindo 8. Esse é o resumo do comunismo. Você Exatamente. tem a questão do igualitário, do dividir, mas, na verdade, você puxa para baixo e não para cima, porque nem todos conseguem atingir em cima. Então, o que é mais fácil? Atingir por baixo. Então, todo mundo puxa por baixo com a desculpa de que estamos todos igualitários. Mas, geralmente, quem está no comando está lá em cima, nas alturas, com toda a mordomia, com todas as benesses, gastando milhões. A gente até está vendo aí para o exterior, jato para lá, jato para cá. Então, quer dizer, essa sensação que você pegou do professor Olavo, a gente tinha lá atrás, e como você é instintivo. Sim, sim. A coisa não bate na lógica, Não bate. você nivelar por baixo. Você começa, pode até ficar um período, né? Mas depois você vai questionando aquilo, vai vendo que aquilo não tem tanta lógica e você vai vivendo, né? Ali no dia a dia, você ir acordar, trabalhar, não tem cabimento, não entra na própria realidade, né? Igual você coordena, né, outras pessoas, então você deve saber que uma pessoa não é igual a outra. Vai desmotivando. Quando você nivela por baixo, você acaba desmotivando outras pessoas. Foi isso que o Mauro falou mesmo. E eu acho isso muito, muito engraçado, assim. Porque você, de certa forma, vai alienando as pessoas vão se acomodando e fica todo mundo ali naquela... Você não deixa a evolução acontecer. E aí, a galera que tem o poder vai crescendo cada vez mais, E a galera que tá aqui embaixo continua na mesmice e não evolui. Quem tá em cima continua lá, super bem, e a gente não tem um crescimento, sabe? E aí as famílias vão ficando aqui naquela... Como é que fugiu a palavra? Estagnados, né? Estagnados, Parados, isso. Isso é muito ruim pro todo, né? Eu penso dessa forma. Eu acho que você colocou uma coisa que nós colocamos aqui bem claro, que é fundamental, que mata um dos motores do crescimento, que chama esperança. Quando você não dá esperança, a pessoa não tem a esperança de que pode alcançar algo mais, ele estagna, ele se acomoda e automaticamente cria aquele vício na família, na empresa, de desânimo. Eu não vou fazer isso porque meu pai não foi lá. Meu pai não conseguiu. E aí, o que acontece? Mergulha todo mundo naquele cinza. Eu lembro muito, quem já visitou os países da Europa Oriental, que foram, principalmente ali na Alemanha, você vê até em filmes hoje, que passam e na televisão, é aquele cinza. As pessoas tristes, as pessoas indo trabalhar sem entusiasmo. Outra palavra que a gente tem usado muito, né? Entusiasmo. Motivação. A motivação, aquela vontade que, eu tenho aqui um buraquinho para passar para subir. É ali que eu vou. Agora, se você olha para o teto e fala assim, cara, é uma laje. Como é que eu vou romper? Não vou. Mas eu vejo que essa é a perspectiva que eles têm tentado colocar na mente da massa há algum tempo já. Você tira a perspectiva das pessoas e aí fica todo mundo ali e você consegue fazer essa massa de manobra. Eu vejo muito isso também na questão política, igual as mulheres. Por que as mulheres não se envolvem na política? Pra quê? Isso não funciona. Eu venho de uma família, ao contrário de você, que ninguém é envolvido com política. E aí, quando eu comecei com isso, eu não criei filha pra trabalhar com política, aquela coisa toda. E aí eu levei para uma outra coisa que ela sempre fala. Se você não pegar, fazer para melhorar, quem vai? E aí eu levei isso para política. Eu falei assim, mãe, se nós, pessoas de bem, não assumirmos essa postura, quem vai?
E você vê que a política ela está tão deturpada no sentido, a visão das pessoas tão desacreditada, né? Que às vezes as pessoas olham e falam, não se envolve com isso, não, de fato isso não tem jeito, né? E é triste, né? Porque, como o Mauro falou, a gente só vai conseguir mudar através dela, não tem outro caminho, né? Não tem, porque ou você vai para uma guerrilha, Sim. ganhar arma, ou você tem que estar na política. Verdade. É o caso que eu acredito que todos nós, ninguém aqui quer fazer, eu pelo menos não quero fazer carreira política. É a guerra cultural, né? Exatamente. A guerra cultural já não é mais os... Bom, pelo menos aqui no Brasil, já não é nas armas, né? As armas Exatamente. são intelectuais, né? São até nas bobagem. mídias. É o famoso comendo pelas beiradas. Foi o que muitas vezes a esquerda fez, manipulou isso tudo, e graças a Deus hoje nós, mais conservadores, não radicais, porque também eu acho que nem vai um radicalismo de um lado nem do outro, porque eu até vou aproveitar que esses dias eu fiz um elogio a um vereador de esquerda. Eu respeito ele. Ele é um batalhador, ele é um autêntico vereador que fiscaliza e que está lá cobrando. Que exerce ele tinha ido a Brasília e viu o desmando da nossa educação, sem verba, sem nada, vários programas. Eu elogiei. Aí me criticaram. O próprio pessoal nosso... Mauro. Não de forma negativa, mas, poxa, mas que surpresa! Ou eu tive uma manifestação em defesa de uma empresa com um monte de demissão e também o pessoal questionou, pô, mas você estava do lado do Sindicato dos Trabalhadores, eles são petistas e você estava na rua. Eu falei, óbvio que eles estavam defendendo uma causa, uma covardia do poder público contra uma empresa e contra 300 trabalhadores. Então, eu acho que esse equilíbrio ele tem que haver também na política. Óbvio, nós defendemos as nossas coisas, mas antes de defendermos totalmente cada partido ou cada coisa, nós temos que defender pessoas do bem. Eu acredito que é aí que as coisas se perderam. As pessoas, sei lá, uns 4 anos atrás, polarizaram tanto as questões políticas que a gente se perdeu. As pessoas perderam o bom senso. Eu brinco que eu gosto de política, né? E eu não defendo o candidato, né? A pessoa em si. Cara, mas você tem que ir no mínimo da ideologia. E não é porque é de direita ou de esquerda. Você tem que ver o trabalho feito também. E as pessoas se esquecem disso. Resultado, né? E você estava falando, né, das massificações e tal. Cara, nas escolas, nas faculdades, eles começaram a pegar essa galera desde lá de quando era para você começar aí um debate ideológico, uma coisa, uma formação mesmo das pessoas, e começaram a minar dali. Eu venho de uma universidade onde é uma coisa assim, é uma loucura o que acontece, quase uma lavagem cerebral. E assim, ninguém faz nada. Eu acredito que a galera da direita, né, o pessoal mais conservador, durante muito tempo, nós acreditamos que o bem vence. O bem sempre vence. E aí a gente ficou ali, acomodado, fomos ficando, até que não deu mais. E aí agora nós estamos aqui tentando, assim, meio que correr atrás do prejuízo. Eu vejo dessa forma, sabe? Eu vejo hoje o engajamento das mulheres na política, dos jovens na política. Por quê? Mas assim, até fazer uma pergunta para você, Mauro. Eu tenho percebido um engajamento muito maior dos jovens e principalmente também das mulheres, né? Agora, 2 coisas me deixam curiosas. Por exemplo, são 21 vereadores na Câmara. Nenhuma mulher, mas quem vota é o povo. Quer dizer, um universo de 200 e poucos mil habitantes. E, de fato, o povo não tem escolhido uma mulher. Né? Não tem perseguição, não tem. Não é isso, é por uma opção do povo, né? De fato, talvez a quantidade de homens candidatos seja muito maior, tenha assim, um foco muito maior e acaba, de fato, tendo uma parcela mínima de mulheres, o que dificulta a entrada. Mas a minha pergunta para vocês seria o seguinte, Mauro. Os jovens estão enganjados, mas os jovens que estão enganjados estão preparados para assumir as posições que eles têm assumido, de deputados, senadores, vereadores? O que você acha na tua visão? Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você estar preparado para exercer aquela função. Porque não adianta você estar enganjado e não buscar o preparo. Eu, às vezes, vejo uma oratória muito boa, vejo um discurso muito legal, às vezes pessoas inteligentes, mas e esse preparo? Como é que busca esse preparo? Eu acho que hoje nós tivemos um exemplo muito claro da Maria Fernanda. Sim. Ela, com 17 anos, ela foi, pegou um livro, pegou um filósofo, que muito mais do que um professor,
Ele é um filósofo. A própria Cláudia também vem aí na batalha desde novinha, contra até a família. Mas isso eu acredito que tem dois fatores. Um, é uma parcela pessoal. Isso vem dentro da gente. Essa inquietação de contestar, de lutar pelo que quer, essa coragem, eu acho que tem uma parcela grande da natureza de ser humano. E a outra é, muitas vezes, uma educação religiosa, de querer fazer o bem, de querer ajudar o próximo. Mas não, porque existe uma confusão quando as pessoas ficam querendo ajudar o bem e usando a política de assistencialismo. A gente vê muito isso aqui em Volta Redonda. É só esmola, é circo e pão. Exatamente. Agora, você ajuda com trabalho. Você ajuda com campanhas, com políticas perenes que vão se manter. Que você vai tirar aquela pessoa daquela situação de penúria ou de pobreza, mas o seu programa social tem que ser para tirar ela daquilo e não mantê-la ali para você manter dando ali a viagemzinha, dando a cesta básica, dando o seu que lá. Como a gente viu no governo Bolsonaro. Ele foi no Nordeste, encheu de poços artesianos para acabar com os caminhões pipas que ficavam abastecendo. É isso que nós precisamos. Então, quer dizer, o preparo disso eu acho que vem um pouco da pessoa, um pouco dessa questão muito, acredito muito, no meu caso, e acredito que de todos nós, da questão religiosa também, que traz essa vontade de você querer fazer e não só é aquela que está na Bíblia, não é dar o peixe, sim, dar a vara. Eu acho que essa é uma questão que não devia ficar tão banal no discurso, mas sim virar realmente uma teoria. A Cláudia falou que nas escolas, é isso que as escolas deveriam estar ensinando e pegando o jovem, mostrando a responsabilidade que cada um de nós temos. Desde criança, você nasceu, você tem que preparar a sua... Se você não arrumar a sua cama de manhã, de noite ela vai estar desarrumada. O jovem tem que ter isso na cabeça. Se não preparar o futuro dele, que é o caso que nós estamos com o PL jovem, com o PL mulher, de noite a cama está desarrumada. O cobertor está de um lado, o lençol está do outro, o travesseiro está não sei aonde. Isso é vida. Só que ninguém está preparado. As próprias famílias não estão, porque já vem de uma formação que não teve esse exemplo. As escolas, por outro lado, não existe essa preocupação com ensinar o empreendedorismo, ensinar a ordem, ensinar que o dinheiro público não é público. As pessoas falam, o dinheiro é público. O dinheiro público não é público, o dinheiro é nosso. É muito engraçado. Aí o cara da empresa, não, mas eu forneço para o governo. O dinheiro é público. Não, o dinheiro é nosso. Se o cara botar no bolso que não é dele, vai faltar para ela. Agora, isso tem que ser transmitido. Verdade. Por isso é que nós estamos hoje com o PL Mulher, que é o tema nosso, porque a gente também não pode deixar de correr desse tema. Acabar com esse tabu de que mulher não veta mulher. Só que isso é uma realidade? Claro que não, você acabou de dizer. Quem vota é o povo e bota 21 vereadores homens. Agora, 50,5% das mulheres votaram em quem? Não foram nas mulheres, não tinha registro das mulheres. Agora, sabe quem mais fala isso? E a gente tem visto essa experiência ao longo dos anos? As próprias mulheres. Aquilo vai repetindo, mulher não vota em mulher, mulher não vota em mulher, mulher não vota em mulher, mulher... Que é isso? Mulher vota em mulher, mulher vota em homem, e homem vota em mulher. Essa, eu acho que a sociedade acabou perdendo um pouco nessa divisão, nesse feminismo meio selvagem, de ganhar um espaço, ganhou um espaçozinho e perdeu o mundo de coisa boa, que é essa interligação. É a mesma coisa, é o homem e a mulher, então tem que ter os dois, porque todos precisam ser. Que tem que ter jovens. Nós temos aí o Paulinho AP, que é o mais jovem um pouco, mas mesmo assim teve pouquíssimo voto, mas entrou, é um grande vereador. Mas, quer dizer, a juventude tem que ter uma vereadora como ela, por exemplo, se ela quiser, se a Patrícia quiser, se ela também quiser. Nós precisamos. Por isso que nós vamos fazer um evento agora, aproveitar, não sei se vai ficar pronto. Esse evento aí. Eu não sei se vai ficar pronto esse podcast até lá, mas para a gente divulgar. Mas agora, dia 30, às 18h30, nós vamos fazer lá no Clube Náutico um grande evento do lançamento do PL Mulher. Vai ser o maior evento
para a promoção da mulher na política no Sul Fluminense. E vem uma galera de peso aí, hein? E vai vir uma galera de peso. Se Quer você que fala quiser aqui, ó. citar aí, ó. Vamos lá, ó. Carlos Portinho, senador. Senador. Altineu Cortez, deputado federal. Cris Tonieto, deputada federal. Eduardo Pazuello, deputado federal. Índia Armilau, deputado estadual. Anderson Moraes, deputado estadual. Alan Lopes, deputado estadual. Márcio Galberto, deputado estadual. Elaide Teixeira, do PL Mulher do Rio de Janeiro. Luan Leno, do PL Jovem do Rio de Janeiro. Cristiano Alvenaz, vice-prefeito de Angra. Alana Paz, ex-deputada federal. E Rosane Félix, ex-deputada federal. Isso é para vocês verem o engajamento que o PL está investindo, tanto no PL Jovem e no PL Mulher. Legal. Porque nós temos que mudar esse hábito aqui e esse padrão de só eleger os mesmos. Nós temos bons vereadores na Câmara, a gente sabe que temos bons vereadores, mas a renovação, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, é fundamental. A oxigenação de um poder, ela é totalmente indispensável, porque você vai cansando, vai perdendo de novo outra palavra que nós usamos muito, o entusiasmo. Você não tem mais as ideias, você não tem mais a criatividade. Aquilo passa a ser o poder pelo poder, o ajuda dos amigos pela ajuda dos amigos. E como você vai oxigenar? Com a parte suave da mulher, com mais um pouco de sensibilidade, com mais um pouco de carinho, de amor, de ver as coisas de forma diferente. Não são antagônicas, são diferentes. Então, eu acho que é isso que é a nossa preocupação. Né? E esses dois exemplos que nós fizemos aqui hoje são exemplos fantásticos. Não é isso, menina? Você falou uma coisa muito importante, né? Assim, o que me chamou, na verdade, muita atenção foi a questão do entusiasmo, né? Que os jovens, você fez essa pergunta, eu fiquei refletindo em cima também do que o Mauro estava falando. E os jovens, essa questão de você assumir uma liderança, principalmente a mulher, é uma questão muito também de maturidade, né? Porque o tempo da mulher é diferente do homem. O homem com 30, 40 anos, ele consegue assumir um cargo político. Uma mulher com 30, 40 anos, ela vai decidir entre uma carreira política ou ser mãe dona do lar. Então, assim, ter essa postura de maturidade e ter esse entusiasmo é um feeling muito delicado mesmo, porque o jovem hoje ele fica dividido, né, entre eu vou fazer uma faculdade ou eu vou focar nessas pautas, entre aspas, sociais. Então, resgatar esse entusiasmo de uma forma madura e não levar para o lado revolucionário, não levar para o lado extremista. Ser equilibrado, né? Exato. Esse equilíbrio é o difícil, né? É o X da questão. Mas esse equilíbrio, sabe como ele vem e como ele pode aflorar? Com o apoio de nós que somos mais antigos, vocês que são jovens, mulheres, homens, homossexuais, preto, branco, não importa. O que importa são os pensamentos, o que importa são os propósitos. Eu sempre digo que uma das palavras mais importantes para mim é propósito. Eu tenho certeza que Volta Redonda vai ser a líder aí, né? Que vai levantar essa juventude. Eu tenho, assim, muito orgulho de dizer isso, porque realmente dá para ver o quanto que eu estive, né, na reunião ontem dos jovens, sabe? Ou com o apoio também do Mauro, com o apoio do PL. Então, assim, de fato, eu acredito que a gente consegue resgatar, não com um espírito revolucionário, mas com um espírito maduro, com um espírito de serviço mesmo. Eu acho que tem como a gente fazer muito legal, né? A gente bacana. vê uma galera tão interessada, de fato, em fazer as coisas acontecerem, pensando de fato, assim, no crescimento, não só pessoal, mas da sociedade como um todo, né? Eu acho isso muito bacana. A gente estava falando da questão das mulheres, né? Por que não temos uma mulher hoje na Câmara de Vereadores e tal? Pega um pouco nessa questão que os dois falaram, eu acredito. Na questão, assim, de ter esse espaço mesmo
E de ter essa coisa de a mulher, porque são tempos modernos, mas ainda tem muito a cultura do o lugar da mulher é em casa cuidando da família. Eu, assim, eu vivo isso, né? Eu, poxa, já sou uma jovem senhora, né? E eu tô nessa. E aí? Você vai perseguir a sua carreira profissional para dar um futuro para sua família? Você vai ser mãe agora? Como se as duas coisas fossem não pudessem fossem distintas, né? Nós temos o exemplo da Cris Toneto, em que ela é mãe e deputada, e ele ainda de tudo é advogada. Então, assim, olha o exemplo. Gente, ela não é uma feminista. Não, pois é. Mas eu acho que para mulher na política é uma coisa, assim, bem engraçada, assim, bem difícil. Não é engraçado, é difícil. Porque você tem que pensar, se você quer levar uma carreira profissional, porque não encaram a política como carreira profissional de mulher, ainda tem um pouco desse machismo, então eu acredito até que por isso a gente não tem tantas candidatas, por isso que as mulheres não têm ainda essa coisa de se inteirar de fato, sabe, com a política. Então, assim, você vai ser uma profissional, você vai ser mãe ou você vai ser política? As três coisas não cabem na mesma pessoa. Eu acho isso muito, muito doido, assim, esse pensamento ainda hoje. Mas, em linhas gerais, a minha percepção é que quando tem uma mulher também, ela não vem para brincar. Normalmente, as mulheres que eu vejo que tiveram algum tipo de destaque são mulheres firmes, com posição independente do lado, mas que estão bem preparadas, talvez até mesmo para compensar essa desconfiança de que alguém vai ter, né? E eu acho que isso, né, é um caminho árduo e, de fato, precisa ser traçado. Né? Eu vejo o papel do PL, mulher, muito forte nisso. Eu vejo lá as pautas que tem levantado, sabe? De politizar mesmo as mulheres, de trazer as mulheres para esse lado, para a gente tentar ter mais candidatas, para as mulheres entenderem que elas podem estar onde elas quiserem estar. Elas podem estar, sim, dentro de casa, no mercado de trabalho e na política. Por que não? Nós temos aí o dom de cuidar. Todos nós temos, né? Mas a sociedade coloca a mulher como a pessoa que tem o dom de cuidar. Gente, a mulher cuidar da coisa pública também é legal e também é possível. Então, por que não? E aí eu vejo o PL Mulher fazendo esse trabalho agora super legal de tentar politizar essas mulheres. Então, aproveito aqui para dar os parabéns aí, né, ao presidente do PL, que está fazendo um ótimo trabalho. Não, eu tenho que parabenizar vocês, mas eu acho que você concretizou, sintetizou muito bem a questão dessa dificuldade. E eu acho que esse vai ser, talvez, a nossa grande missão daqui até julho, quando tiverem as convenções, de debatermos e acharmos as saídas para isso. Porque a gente tem a mania muito grande, ontem eu até brinquei, falei, gente, vamos parar de falar dos problemas. Vamos procurar soluções. Nossa, isso é formidável. As pessoas só falam dos problemas. Você vai falar assim, vamos ver por que a mulher... Dá um exemplo. Por que a mulher não está na política? Porque tem isso, porque tem isso, porque tem isso. Beleza. Sim. Vamos listar isso. E como amenizar isso? Quais os caminhos práticos e efetivos para que isso aconteça, né? A Câmara dos Vereadores pode ter uma creche lá dentro? Pode. Por que não? Pode ter uma creche. Tem um monte de gabinete, tem um monte de sala, pode ter uma creche. Ela pode ter um convênio com uma creche para aquelas mulheres que tenham filhos, vão para lá. Então, quer dizer, são saídas e são respostas para problemas que são simples, mas que ninguém pensa, ou que se pensa, não executam. Esse talvez seja um dos maiores problemas que eu vejo da mulher na política, ou na Câmara dos Vereadores, ou na Prefeitura. A questão, você falou da Cristo ali, ela acabou de ter neném. Ela não veio no primeiro evento nosso que nós fizemos em julho, porque ela tinha acabado de ter neném. Amanhã, segunda-feira, ela vai estar aqui. É um exemplo de guerreira que faz isso tudo. E como ela, todos fazem. O que ela tem de mais de alguém? Nada. Apesar dela ter uma capacidade, claro, mas ela encarou. Entusiasmo, vontade, né? Motivação, né? entusiasmo. Ela teve vontade, teve a coragem. Sim. Acho que acima de tudo é a coragem. Porque também
nós temos a tendência, não a mulher nem o homem, mas o ser humano, de estar sempre arrumando uma desculpinha, uma muletinha para também escorregar. O brasileiro, né? Você tem um dom fantástico. Não, mas o meu dom... Dá uma desculpa, né? Dá uma desculpa. Mas o meu dom não é bem assim. Então, quer dizer, nós temos que criar... Eu acho que esse é o grande papel do PL. Mulher, e do PL e através do PL Mulher. É criar formas de romper barreiras. Como a creche, como outras coisas que possam vir, para que a mulher venha sim. Vai ter resistência? Vai. Dos homens? Sim. De outras mulheres? Também. Dos maridos? Talvez. Mas nós estamos aqui para lutar. Ninguém disse que seria fácil eu vir para cá, né? Ninguém disse. Ninguém disse que seria fácil. Então, eu acho que esse caminho nós vamos trilhar, perseguir o tempo inteiro junto com vocês. Vamos ter outras discussões. Nós já fizemos uma plenária, um workshop com as mulheres para ver como caminhar. E agora eu vou fazer até um desafio aos homens, que o PL Mulher está dando banho na gente. E está dando banho no PL jovem também. É mesmo? Disparou. Ó. Disparou. Elas reúnem, elas têm grupo, elas fazem reuniões semanais, elas estão... Tem uniforme, tem camisa, tem tudo. Elas estão dando um show. O PL vai ter voto das mulheres, vai eleger as mulheres, vai eleger os homens, e nós vamos fazer realmente a proposta do partido, é que a nossa pré-candidatura, que seja quem for, vá estar com essas pautas na palma da mão e com projetos concretos. Escritos, com solução, como a gente tem feito. Vai discutir 33? Vai discutir como poderia ser feito já que o estrago está pronto. Vamos discutir ônibus? Vamos discutir, não é prejudicar empresas de ônibus, não é prejudicar, mas como elas serem viáveis com a mudança estrutural. Porque as pessoas não querem mudança estrutural. É aquele negócio, é tudo meia boca. Vamos dar um jeitinho, vamos tampar um buraquinho aqui, tá dando um vazamento. Não, tem que ter as respostas têm que ser estruturantes e definitivas, no sentido de serem macro e que atingirem o problema no centro. Por favor. Volta naquela questão do imediatismo, né? As pessoas querem resolver o aqui e o agora. Não querem perder tempo pensando numa solução de longo prazo. Não para pensar que quando você faz só o imediato, cara, você tem retrabalho. Você perde dinheiro, você perde tempo. O que está acontecendo na 33 mesmo. Se tivesse parado para estruturar a coisa, poxa, a gente passa pela 33, quantas lojas, quantas empresas estão ali, assim, andando, se arrastando, não estão nem andando. Por quê? Porque não teve uma estruturação, um planejamento da coisa antes de fazer, né? Assim tem sido quase tudo. É a diferença de ações, como eu disse, de ações perenes na questão social e nas questões estruturantes. Ou seja, as pessoas não planejam e os projetos eles têm que ser de Estado, não de governo. O cara que vai fazer um projeto, ele está pensando no governo dele para ganhar a próxima eleição. Ele não está pensando numa obra que pode começar hoje. Eu vou fazer nesse governo de 4 anos até aqui, o próximo vai fazer daqui a 4, e o outro vai fazer a 4, e ele tem que fazer porque pega a Câmara de Vereadores, pega o dinheiro que está empenhado, pega o dinheiro que vai vir federal ou estadual, já fica carimbado, só serve para aquilo. Aí você desenvolve. Não existe outro caminho para qualquer desenvolvimento social, econômico, cultural, educacional, de saúde pública, que não sejam projetos estruturantes e de longo prazo. A Cláudia falou perfeito. Não existe nada de solução imediata. E é o que falta muitas vezes nos políticos. Ainda mais políticos arcaicos, antigos, cansados. Aí, então, o que é que não dá? Aí não sai nada. De onde você menos espera, aí que não sai mais nada. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos. Botar essa mulherada que vai mexer, a criançada, a meninada que vai botar fogo no parquinho, e nós vamos junto atrás deles, mudando e consertando, às vezes, o que às vezes a criançada pode fazer meio de excesso. Brincadeira. Mas, Mauro, eu queria te perguntar o seguinte, como é que faz para o jovem, para a mulher, como é que faz para participar disso, para ficar por dentro, para, né,
Nós temos um Qual diretório... o caminho que Nós temos um você... diretório muito bacana, Uhum. sem ser convencido Aham. lá na Lucas, Jaime Pantaleão. Já vai dar. na Jaime Pantaleão, no Aterrado Aterrado. 99, já ficou toda colorida, das cores do Brasil. Nós precisamos, esse legado que nós recebemos e ficamos do Bolsonaro, do patriotismo, das cores do Brasil, do hino nacional, das cores da bandeira. Isso está lá, está cravado no nosso diretório para mostrar. Tem um outdoor de 6 metros com as principais figuras do país, encabeçada por esses homens então, que fizeram uma revolução em 4 anos, que em 30 nós não tínhamos visto. E você teve com eles agora, recentemente, né? Tive, nesses últimos 15 dias, nesses últimos 45 dias, eu já tive 2 vezes com o presidente Bolsonaro. Tive, primeiramente, lá conversando, mostrando, me apresentando mais pessoalmente como presidente do partido, e tive agora aí mais discutindo a questão desses programas do PL, o nosso engajamento, mostrando para a alta cúpula do PL os nossos engajamentos, os nossos programas, o que a gente está pensando em fazer, e partir de Volta Redonda, fazer de Volta Redonda um farol para o Sul Fluminense e até para o Estado, sem querer ser pretensioso para quem está entrando na política agora, mas mostrando para ele o que nós podemos fazer, primeiro com a nossa experiência de vida, segundo por tudo que eu já viajei no mundo inteiro várias vezes, várias empresas, então tem que trazer isso para a sociedade. E ele ficou realmente, eu acredito, e eu recebi o feedback aqui do pessoal do Rio de Janeiro, ele ficou encantado com a nossa reunião. Nós ficamos lá quase 50 minutos. Também mostrei o que tem de podre aqui. Mostrei uma trajetória nojenta política, de justiça, de liminares, de contas não aprovadas. Levei isso tudo para mostrar que nós não podemos andar com esse tipo de pessoa, nós não podemos caminhar próximo nem perto desse tipo de pessoa, porque nós somos do PL e nós somos conservadores, como muito bem falou a minha querida Maria Fernanda, não é isso? O conservadorismo é preservar aquilo que já deu certo. É né? isso aí, é isso aí. E que Deus nos permita preservar sempre o entusiasmo, como você sempre É isso aí, isso aí. mencionou. O entusiasmo, a dedicação, a luta, a coragem. Eu acho que são palavras que a gente tem que quase todo dia de manhã acordar e falar, cara, dorme pensando, pô, isso, e acorda pensando. Eu sempre faço, às vezes eu faço uma palestra, eu participo de algum evento, eu pergunto para as pessoas por onde começa uma construção? Vou perguntar para vocês duas, por onde começa uma construção? Pela base? E você, por onde? Pelo planejamento, para mim. Ela quase acertou, pegou o projeto. Aí eu sempre digo o seguinte, se eu te der 500 mil, te falar um monte de trabalhador, arquiteto, engenheiro, te fala assim, constrói a casa para mim, virar as costas e foi embora. Daqui a 6 meses eu vou voltar, estão todos vocês sentados no meio-fio, porque não sabiam se a casa era de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, com suíte, com garagem, com nada. Ou seja, sem um planejamento, você não consegue fazer nada. E o que a gente faz todo dia? Ou toda semana, ou todo mês, ou até na vida inteira. Acorda de manhã e sai descabeçado. Não planeja o dia, não sabe o que vai fazer. Né? Vai vivendo no automático. Assim são os políticos. Eles entram no governo, faz aquele plano lá que já cola, copia, pega o eleitor e pronto, depois sai fazendo. Não. Mas aí que eu penso tem que mudar isso. Aí que eu penso que é a diferença das pessoas, dos políticos, né, envolvidos com a política pela política e os políticos envolvidos com a política pelo poder, né, pelo ego. Eu acho que é aí que pega. Porque, assim como o Mauro falou, pega ali o plano de governo, copia, cola, não sei. As pessoas não estão preocupadas, de fato, com as políticas que vão ficar. Elas se preocupam com o que vai ser falado do meu mandato. E, cara, a política não é para ser assim. Tem que ser de A Estado. política, você tem que pensar, é no bem comum, é na continuidade da coisa. E até por isso eu continuei, né, nessa questão política. Gente, a gente tem que pensar na sociedade, porque não importa se você é branco, preto, rico, pobre, não importa, você vive numa sociedade.
E que você fica sujeito às mesmas coisas de todo mundo, do rico, do pobre. Então, se você não tiver ali uma política que estruture a sociedade, a cidade como um todo mundo perece, todo mundo perde. Então, pessoas de bem, pessoas de fato interessadas no bem da maior, sociedade, né? tem sim que se envolver na política. Tem sim que vir para esse lado e trabalhar com esse pensamento de que é para todos. Não é o meu ego. É para a sociedade, cara. Você vê, você está falando aqui, me ocorreu o que nós, de alguma forma, comparado um pouco com a questão do dinheiro público, não é público, é nosso. O dia que as pessoas perceberem que o que ela fizer de bem vai voltar para ela, não no mesmo dia, talvez, nem talvez num tempo que ela queira, ou nem da forma que ela quer, mas vai. Se todo mundo da cidade trabalhar pela cidade, caraca, ninguém segura. É como funcionário público, eu tenho dito muito. A primeira coisa que nós vamos fazer com o PL, com essa pré-candidatura do PL, na prefeitura chegando lá, é reunir o funcionário público e mostrar para ele a importância do trabalho de cada um deles. Não é só o dinheiro. Eles precisam ter entusiasmo para querer acordar cedo e falar, cara, hoje eu vou soltar um alvará, porque esse alvará vai dar emprego para 5 famílias. Essa dimensão do trabalho. Eu vou soltar um alvará de obra, porque vai gerar construção, ele vai ter aquele entusiasmo de fazer, ele vai dormir e vai dizer, cara, hoje eu fiz a diferença na minha cidade. Mas, e não, eu fui lá, bati um carimbo. Porque o chefe acha que o que tem que fazer é bater o carimbo, o prefeito acha que o chefe tem que olhar se o outro está batendo o carimbo. Não tem um comprometimento de valorização. Sabe onde vamos? A lugar nenhum, porque se você não tem entusiasmo de cima para baixo, se você não tem honestidade de cima para baixo, se você não tem cultura de cima para baixo, se você não entende das coisas de cima para baixo, embaixo não vai fazer. A Cláudia falou um termo que eu acho interessantíssimo e importantíssimo, que é continuidade. Muda governo, para. Entra governo, começa uma coisa, aí vem outro, para. Não tem continuidade. Você vê que, de fato, alguns projetos são projetos, né, daquele governo. Porque o outro é até ruim se der continuidade, porque é dar crédito ao trabalho anterior. Tivemos, né? Um exemplo disso, né? Vários exemplos. Isso é, no mínimo, bizarro, né? O que foi bom é o que você falou. Poxa, eu vou elogiar o cara que não é da mesma linha de pensamento que a minha, mas que fez um bom trabalho naquele assunto. Gente, isso é no mínimo racional, né? Não, existem coisas que deveriam ser crimes. E eu gosto de dar nome, às vezes, aos bois e dizer fatos. O governo aprovou um projeto lá atrás de 120 milhões de reais para tratar 100% do esgoto em Volta Redonda. Quem entrou no lugar dele, que foi o atual prefeito, cancelou o projeto, jogou fora milhões em tubos pela cidade, disse que o projeto não era legal jogar o esgoto daqui para lá, que no mundo inteiro é assim. E parou o projeto e cancelou o contrato em andamento. Isso tinha que dar cadeia. Entendeu? Tá lá. Ninguém diz nada. Isso é um exemplo concreto. É só ir na Caixa Econômica e pegar o número desse processo. Foi abandonado. Agora, a turma que aprovou o projeto, que fez o projeto, era a mesma, porque são funcionários públicos. A turma da Caixa Econômica que aprovou aqui em Brasília era a mesma. Só mudou um cidadão, o prefeito. E jogou tudo fora, jogando milhões de esgoto no Paraíba, em todos os córregos de Volta Redonda, esses anos todos. Porque ele achou que não era aquilo. E acabou. Isso é um exemplo do que ela está falando. Não que o Ministério Público apurou, porque eles acham que o dinheiro público não é público, não é nosso. É engraçado, né? Porque numa empresa, para você dar continuidade ou parar um projeto, tem toda uma situação ali e tal. Na máquina pública, não. Ah, não quero. E fica por isso mesmo. Rodovia do Contorno.
Baltazar faltava 15% para terminar, o atual prefeito entrou, ficou 25 anos, botando 10 mil caminhões passando em Volta Redonda, porque devolveu o dinheiro que estava na conta da prefeitura, devolveu o dinheiro para o governo federal, ainda contava a garganta dizendo que foi a única vez que o governo federal recebeu um dinheiro de volta. Ó, porque não tem um idiota para devolver o dinheiro em vez de acabar a obra. Uma melhoria, né? Uma pra rodovia do cidade. contorno, cara. Pô, por ego. E aí que tá. Você vê, em 2 retomadas o cara fez isso. É perigoso. É um homem perigoso com a caneta na mão. Porque aí vem naquilo que a gente estava falando, que não é a política pela população, pela sociedade. Dá a entender que é a política pelo ego. Porque se é a política pensando no bem da sociedade, no bem da cidade como um todo, poxa, como é que ao invés de executar um plano em andamento já, você simplesmente devolve aquele dinheiro ao invés de trazer um benefício para a cidade? Só porque você não quer dar a honra a um opositor? Que não era opositor. É o efeito dominó, Pois é. né? Que não era Então, opositor. assim, é uma É o efeito mentalidade... dominó. Um erro cometido, ele vai se agravando, né? E a questão toda é que na política isso vai recair sobre a população. Sempre. Em uma empresa vai recair seja sobre os funcionários ou sobre o dono. Aqui a gente está falando de uma população, aqui a gente está falando de uma cidade, né? E como estavam mencionando, a questão da presença das mulheres. Eu vejo, sobretudo, dessa maturidade, independente se é homem ou mulher, se a pessoa ela está capacitada, ela tem uma maturidade, ela tem uma visão panorâmica, ela consegue enxergar o todo e ela consegue enxergar que uma tomada de decisão ela pode se acarretar e atingir, fazer efeito dominó mesmo, né? Vai um atrás do outro, um erro atrás do outro. Quando ela tem essa visão, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, vai fazer um bom serviço. Isso E aí. não só na política, em tudo. Tudo. Agora, você pode dizer, desculpa te cortar, que, em geral, as mulheres são, na maioria, mais sérias do que os homens. Elas amadurecem mais rápido, Não, né? mas sérias. Não é só questão de amadurecimento, é questão até muitas vezes de caráter. Comprometimento. Você quer ver um empresário ou Brincadeira, qualquer brincadeira. que fala assim, pô, chegou uma fiscal na empresa. Nossa, o cara... Chegou um fiscal. Ah, não. Isso é verdade. Auditoria para uma mulher. Meu Deus, O cara auditoria. tá... Mas não é verdade. Nossa, Deus. Não é só, eu não estou falando de corrupção, estou falando de ser minucioso, Isso, de ser de minucioso. ter um carinho. Por isso que eu falei da questão da participação da mulher, do carinho, daquela visão de poxa, por que que eu tô cirúrgica, fazendo? né? Eu acho até pela própria natureza da mulher que tem que cuidar já vem com aquele espírito, acho que dentro dela, de ter cuidado do filho, de que vai ter um filho via de regra e que vai ter que ter aquele carinho, aquela precisão que não pode errar, né, a princípio, nos cuidados básicos. Então, eu acho que isso já vem da natureza dela. Então, quer dizer, novamente a gente acaba voltando na necessidade e nos objetivos do PL Mulher, que é botar essa mulherada para frente. E quais os objetivos, quais as perspectivas de uma jovem senhora e de uma jovem, né? Para a política local, macro, e aí? Qual que é a sua visão de futuro e qual que é a sua visão de futuro? Né? A gente vai estar melhor do que há 10, 15 anos? Olha, eu acredito que sim. Porque parece que agora a sociedade está acordando. Durante muito tempo a gente escutou que político não presta, político é sujo, eu não me envolvo com política. Só que, gente, a gente vive em sociedade, a gente faz política o tempo inteiro. Não é só o cargo político em si. Os relacionamentos são políticos. E ponto. Então, assim, a partir do momento que você entende que a política é sim uma coisa boa e que todo mundo pode fazer parte disso, que eu acho que é o que tem acontecido hoje, que as pessoas estão se apropriando mais, sabe, da questão política, as coisas fluem melhor. Então, eu acredito que agora, com essa vontade, né, com esse apoio que os jovens estão tendo, e que a sociedade como um todo, né, está tendo para se envolver com política, acho que a gente acordou, sabe? E que daqui 10 anos,
com certeza a gente vai estar muito melhor. Porque a gente não está deixando na mão daquela galera que sempre esteve no poder. Não. A gente quer mudança, a gente quer melhoria. As pessoas estão acordando e vendo que é possível, sim, entrar na política, não só como candidato em si, mas participando ali efetivamente. Eu não sou, eu não tenho um cargo, nada assim político, mas eu tô ali. Eu sempre estive ali na política e tal, agora eu tô ali trabalhando um pouco mais, né, com as mulheres no PL. Eu vejo que as mulheres estão tomando consciência disso, os jovens estão tomando consciência disso. Então, a gente está construindo uma base da sociedade muito melhor. E a partir do momento que você cuida da base, pode ter certeza que lá na frente você vai colher bons frutos. Então, eu acredito, de verdade, que a gente vai ter uma política muito melhor daqui a 10 anos. Dá pra ter um Brasil que deu certo? Ah, com certeza. Eu acredito nisso. Tem gente que fala, o Brasil não tem mais jeito. Não, e eu tô aqui, e não é só por mim, porque o Mauro sabe disso, eu sou do planejamento, sabe? Então, assim, se hoje eu tô aqui tentando melhorar o cenário político, é porque eu tô pensando nos meus filhos. Nem penso em ficar grávida agora, em ter filho agora, mas eu tô pensando lá na frente. Eu tô trabalhando hoje, pelo futuro dos meus filhos. Seus filhos não olharam e falaram assim, que país você me deixou, hein, mãe? Não. Crianças, você não espero vai ter que um essa dia culpa, vocês né? vejam, sabe, que a mamãe fez diferença. Porque, assim, a ideia é essa, sabe? É cuidar das pessoas, é cuidar da nossa família. Porque somos todos uma grande família. Eu acredito nisso. Então, por isso, fazendo essa base hoje, acredito que a gente vai ter uma coisa bem legal pela frente. E Mariana? E aí? Maria Fernanda. Maria Fernanda, desculpa. Você tem um caminho um pouco mais longo, né? Que os demais, assim, por conta da idade. Você é mais velho. Mas aí tem pouca diferença. Ele gosta de me chamar de jovem senhora, mas eu não sou tão senhora assim, não, sabe? Então, né, eu estava me questionando aqui, senhora. Bom, deixa quieto. Qual a sua perspectiva de médio e longo prazo aí para um cenário micro, né? Falando aí de cidade e macro também em relação ao país. É claro que sempre vai ter o efeito dominó, como mencionei, né? O presidente, né? Seja não só o presidente, mas também as decisões aí vindas do STF, que também tem de suma importância. Enfim, sempre vai existir esse efeito dominó. Mas uma questão que eu vejo é que os jovens, eles gostam de fazer parte de um grupo, né? Eles têm essa necessidade. O jovem, quando ele está 17, 18 anos, ele está iniciando a vida adulta, ele sente essa necessidade. E a mulher, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amada, né? E quando ela é amada e quando ela está na sua posição ali, ela consegue expandir, ela consegue agregar seja com o detalhe, com a delicadeza, né? Então, eu acredito que o PL, quando ele traz essa questão do PL jovem e o PL mulher, é nesse sentido. É você juntar as pessoas com o mesmo propósito, juntar pessoas com a mesma visão de futuro. Então, eu acredito que isso vai fortalecer muito o nosso Brasil, muito. Não vai ser fácil, nunca foi, né? Mas como ela mesma mencionou, só o fato da gente romper, né? Acontecer essa ruptura entre o nosso passado e o agora, eu acredito que as pessoas, sim, elas já estão mais atentas, já estão mais... Houve ali um start, né? E eu acredito que esse grupo, esse fazer parte... Olha, eu faço parte do PL, olha quantas amizades, quanto network, quanta oportunidade de emprego. Então, Volta Redonda, sim. E eu acredito assim, fielmente, que Volta Redonda, ela não só vai ser exemplo, como ela vai atingir as regiões da região sul-fluminense. E aí é o efeito dominó. É isso aí. Mauro, eu queria deixar aqui as redes sociais, se você me permitir, Claro, por favor. no Instagram ali, @PL_Volta Redonda. O perfil do PL Jovem de Volta Redonda também, que é plj.voltaredonda, e o PL Mulher em Volta Redonda, que é @plmulher.vr. Temos que seguir esses 3 perfis aí.
Sim, e no link lá da biografia do PL Mulher, tem lá o caminhozinho para vocês entrarem aí no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente coloca as ações aí. Tem também o caminho para vocês se filiarem ao PL Mulher. Então, bora trabalhar com a gente. Só uma curiosidade, tem custo? Como é que funciona? É um cadastro? Como é que é efetivamente isso? Para alguém que queira se filiar? Boa pergunta. Então, não tem custo. Você vai lá no site, coloca seus dados e aí já vem a fichinha aí para você e você começa então a trabalhar junto com a gente aí pelo... Receber as informações dos eventos, Sim. que vai acontecer. Inclusive, nós viemos agora de Brasília, eu e a Patrícia, e nós trouxemos já que o PL fez um aplicativo onde agora a filiação vai ser feita através do PL. Nós vamos entrar com o aplicativo agora nas nossas redes sociais, onde você vai ter mais perguntas para conhecer mais. Então, nós vamos recadastrar, até aproveitar, chamar você que é do PL, em breve vão estar nas nossas redes sociais esse aplicativo onde você vai entrar, se recadastrar e ficar com mais informações para todos os lados. São informações de mão dupla que serve. E é aí que vai onde a Fernanda falou. Essa mudança ela tem que vir estrutural, ela tem que vir de baixo para cima, dos municípios, e por isso o PL quer fazer de 1.500 a 2.000 prefeitos, que é exatamente para nós construirmos essa base para, como diz a Claudinha, recuperar o tempo perdido e avançarmos muito. Eu acho que essa é a nossa meta em Volta Redonda, e eu queria aproveitar para agradecer as nossas duas ilustres convidadas, agradecer ao segundo melhor podcast Volta Redonda, que é o preferido. O primeiro é Mandando a Brasa com o Mauro Campos, que está meio amortecido porque o segundo está engolindo o primeiro. Perto. Não, está engolindo. Porque a gente está chegando perto. Está engolindo. E aí eu nunca vi tanta satisfação em ser passado, entendeu? Eu tô igual aquele piloto de Fórmula 1, onde o campeão está atrás, ele precisa passar e o box diz abre porque o outro vai vir. Gente boa, deixa passar. Enfim, nós somos uma equipe muito bacana. Eu agradeço muito a vocês e agradeço as meninas e dizer para vocês de Volta Redonda e da região. Contem com a gente. Como disse a Maria Fernanda, nós vamos ser com certeza exemplo. Nós estamos aqui com toda a estrutura do partido, com o apoio do presidente Bolsonaro, do presidente Valdemar, presidente do partido, ex-presidente Bolsonaro, do nosso presidente Altineu, da Executiva Estadual, com os deputados, enfim. O PL quer continuar o trabalho maravilhoso que o presidente Bolsonaro fez e, se Deus quiser, nós vamos ajudar a carregar esse piano para frente com uma satisfação que vocês não imaginam. Ok, gente? Obrigado a todos, obrigado a vocês. Eu que agradeço. Em especial, e foi fantástico. Dividir essa mesa, que honra. Privilégio estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade e vamos juntos, gente, vamos trabalhar. É isso aí. Isso aí, legal, agradecer vocês que acompanharam. Só para completar, vamos fazer um 22, não? Ah!